Prosseguindo na apologética cristã, estamos na lição 2, o item 3 do material didático, defendendo a Bíblia. Vamos falar agora sobre os termos da terra de Canaã. Bom, eu coloquei aí duas referências para vocês, a de Números e de Gênesis. Eu vou ler primeiro Gênesis capítulo 15, versículo 18, que diz o seguinte: naquele mesmo dia fez Yahvé um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Bom, se você olhar num mapa, você verá que entre Israel e o Egito tem o deserto do Sinai, onde tem o grande rio, que seria a referência aqui, que é chamado de Rio Nilo. E ao norte de Israel tem a Síria, tem o deserto da Arábia, você vai para a direita, onde tem, ali já na região deserta, já na Mesopotâmia, tem o rio Eufrates. Ok? Então, desde o rio Nilo até o rio Eufrates, o rio do Egito é o rio Nilo. Deus prometeu como promessa a Abraão. Deus disse que essa seria a herança de Abraão. Bom, aí eu coloquei também Números 34, versículos 2, 3 e 7. Separei 3 versículos aí, eu vou ler agora. Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus termos. Ou seja, lá foi dito uns termos, né? Falando do rio Nilo até o rio Eufrates. O versículo 3, ele diz: a banda do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom. E o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente. Ou seja, aí eles dizem o seguinte: um termo lá, uma promessa estava ligada ao rio Nilo. E agora essa promessa aqui já está ligada à parte sul do mar morto, ou mar salgado, como está escrito ali. Então, por que essa diferença? Porque antes estendia até o rio Nilo e agora para ali no sul de Canaã, ali na região da tribo de Judá. O versículo 7 prossegue: e este vos será o termo do norte, desde o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, né? Marcareis até o Monte Or, ou seja, que fica abaixo da Síria, bem longe ainda do rio Eufrates. Então, o que eles acusam? Eu botei aí abaixo a acusação. Comparando Gênesis capítulo 15, versículo 18, com Números 34, 1 a 12, eles, né, dizem, os críticos dizem, que Deus não conseguiu cumprir a promessa feita a Abraão e por isso reduziu os termos da terra de Canaã, dizendo também que a Bíblia está em contradição. Então eles falam o seguinte: olha, ou a Bíblia está em contradição, ou Deus viu que não ia conseguir cumprir a promessa e aí reduziu. Não, a promessa é esse termo aqui menor. Mas preste atenção na defesa. A promessa de Gênesis 15, versículo 18, diz respeito a todos os descendentes de Abraão. E a promessa de Números 34, 1 a 12, diz respeito a Isaac. Os descendentes de Abraão foram, eu cito aí que Abraão ele teve 3 mulheres, né? Sara, com Sara ele teve Isaac, Isaac gerado por Sara, que é o pai dos israelitas, tá bom? Teve Ismael, gerado por Agar, que é o pai dos árabes. E teve também Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá, gerados por Quetura. Midian é o pai, por exemplo, dos midianitas, tá bom? E aí eu concluo, a promessa de Gênesis diz respeito a todos os filhos de Abraão. Deus prometeu a descendência de Abraão, então envolvia Isaac, Ismael, todos esses filhos de Quetura. Enquanto de Números está tratando apenas dos israelitas. E a história comprova que os descendentes de Abraão, fossem eles ismaelitas, ou midianitas, ou israelitas, eles habitaram realmente essa região. Hoje, então, o mundo árabe, ele acabou por dominar toda aquela região
tanto do deserto da Arábia, como o Egito, como a Mesopotâmia, o Iraque hoje, tudo é dominado por descendentes de Ismael. São, de uma certa maneira, parentes de Israel, mas eles têm essa rivalidade. Pois bem, o interessante, eu vou reler Gênesis 15, versículo 18, né, para ver como é interessante que eles procuram alguma coisa para desacreditar a Bíblia, mas na verdade não conseguem. Então diz, naquele mesmo dia fez Yahvé um concerto com Abraão, dizendo, a tua semente. Ou seja, essa promessa aqui, ela envolve a semente de Abraão, os descendentes de Abraão. Ok? E semente de Abraão, ele teve com Sara, ele teve com Agar e ele teve com Quetura. Então, essa nós podemos citar como um exemplo de comprovação da Bíblia Sagrada. Porque o que a Bíblia Sagrada descrevia como aquele povo, que alguns historiadores diziam até que eles nunca existiram, que teria sido um povo inventado recentemente, mas foi comprovada a existência de Israel nos dias do Novo Testamento. Eles comprovam até o ano 600 a.C., ok? Mas vamos lembrar que essa profecia sempre foi anunciada pelas igrejas anabatistas, não pelas igrejas católicas e protestantes, mas os anabatistas sempre falaram. Nós encontramos escritos dos anabatistas de 600 anos atrás, o pastor Dolcino foi um, né, que ele escreveu exatamente dizendo que Jesus voltaria e reinaria sobre Israel aqui na terra, mostrando que Israel fazia parte do plano de Deus, mostrando que essa terra prometida, ela seria ocupada por Israel, como foi hoje. Israel está na terra da promessa, ainda não é totalmente a terra que Deus prometeu a Isaac, ok? Mas eles já habitam naquela terra. É o país que mais se desenvolve naquela região disparado, porque hoje Israel é o país número 1 do mundo em inovação tecnológica, o chamado Vale do Silício, onde estão as startups, onde as startups são aquelas empresas voltadas para inovação tecnológica, para criar novos recursos, e o líder número 1 do mundo é Israel. As maiores inovações do mundo hoje saem de Israel. Então, isso é um grande cumprimento profético e mostra que a palavra de Deus é sim um documento confiável, e claro, juntando com todos aqueles temas que eu falei para vocês também, né, tanto dos Ixos, como eram os israelitas no Egito, o período que eles existiram bate com a data bíblica. Então, isso aqui são exemplos de comprovações.